Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem a inveja, as apostas, as blasfêmias e as suspeitas ruins. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando de que o amor seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Agora ele dá um recado aqui interessante. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Podem sentar, irmão. Meus amigos, quem está falando isso aqui é o evangelista Paulo. Ele está ensinando a Timóteo como que Timóteo tem que doutrinar a igreja, que Timóteo estava dirigindo. Timóteo era um jovem solteiro, um jovem, não sabemos a idade dele aqui, mas um jovem. E Timóteo estava ensinando ele a doutrinar a igreja. Timóteo falou de muitas coisas, Paulo falou de muitas coisas a Timóteo. E disse, olha, ensina, exorta os anciões como se fossem teus pais. Exorta as idosas como se fosse a tua mãe. Exorta, aleluia, as moças para que se casem, gerem filhos, sejam dona de casa e sejam praticantes da fé. Considera as viúvas com mais de 60 anos, aquelas que sejam casadas uma única vez, que tivesse um único marido que cuidou bem dos filhos. A essa coloca na lista para que a igreja pague cesta básica e sustente ela. Mas as viúvas com menos de 60 anos, não põe na lista, não põe no livro, não anota o nome delas, porque pode ser que elas ainda queiram casar. E Paulo vai falando para Timóteo como ele deve doutrinar a igreja. Se vier alguma pessoa acusar um presbítero, não venha só aceita acusação contra um presbítero se vier 3 pessoas. Não aceita acusação contra um presbítero, contra um pastor, através de uma calúnia, de uma fofoca, de uma mentira. Não, tem que vir as 3 pessoas e acusar o presbítero e trazer provas. E ele está falando. Ele está dizendo, olha, estima, ou que seja de autoestima, os obreiros que vivem da palavra, que pregam a doutrina. E a esses, guarda em grande estima. Ele está dizendo, se tu puderes ajudar com alguma coisa, algum dinheiro, tu ajuda, Timóteo. Porque esses obreiros que trabalham pela doutrina são homens de muita utilidade no reino. E ele está ensinando, e ele está falando, e ele está ensinando, está doutrinando, está ensinando Timóteo a como Timóteo doutrinar a igreja. Aí aqui ele vem, escreve e diz, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as palavras que através de mim Jesus tem ensinado, esse cidadão é problemático, é contendeiro, ele delira, ele não entende, ele não está do nosso lado, ele é contra a obra de Deus, ele é contra o evangelho da cruz, ele não tem nada na mente a não ser ganância, torpeza, e ele quer ficar rico às custas do evangelho. Aí Paulo diz a Timóteo, Timóteo, desses aí tu afasta-te. Afasta-te, Timóteo. Aí Paulo explica, por quê? Nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada poderemos levar dele. Aí ele diz, olha o que Paulo diz para Timóteo: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu quero é ver, meu amigo, quem no tempo em que vivemos suportaria um sermão de Paulo. Nós aqui pregamos, aleluia, mel com açúcar. Paulo tinha uma palavra mais dura, porque os crentes daquela época realmente era crente de verdade. Era crente que suportava o peso da palavra de Deus. Era crente que suportava o peso da cruz. Hoje, os crentes carregam a cruz de isopor e estão choramingando pelos caminhos, dizendo que está tudo difícil, dizendo que está tudo difícil, que não dá conta, que não dá conta. Difícil era nesse tempo, difícil era nesse tempo aqui, que os crentes eram perseguidos, nem todo mundo dava crédito ao evangelho, mas mesmo assim, a igreja sempre foi triunfante, a igreja sempre teve vitória. Onde tem obreiro verdadeiro, tem crente verdadeiro. Onde tem pregador verdadeiro, tem crente verdadeiro. Onde tem pastor verdadeiro, tem ovelha verdadeira. A igreja sempre foi triunfante na sua missão. Quando Paulo diz, Timóteo, abre o olho, meu filho, você está numa missão. Se você tiver com o que comer e com o que se cobrir, ou o que se vestir, Timóteo, te alegra, porque você está numa missão. Você está numa missão de levar o evangelho e a palavra de Deus. Timóteo, porque eu te digo que muitos que receberam essa vocação, essa missão, desviaram da fé, porque viram o dinheiro e foram pelo caminho e se venderam. Sabe por que os crentes hoje não suportam a doutrina? Porque está todo mundo desviado após o dinheiro. Está todo mundo indo atrás do dinheiro. Está todo mundo fazendo do evangelho causa de ganho. Fazendo do evangelho profissão. E o evangelho não é para profissionais, o evangelho é vocação. É quando Deus olha para você e olha e você diz, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz, então eu vou te enviar. Tu vais por vocação ou por profissão? Não, eu estou vocacionado. Dê o que der, aleluia, seja o que seja, eu estou na missão. Passe o que passar, seja por onde for, eu vou na missão. E quando o obreiro tem essa missão, ele não se vende. E quando o obreiro não se vende, a igreja é santa, o povo é verdadeiro, Deus opera no meio do povo, Deus entrega a visão, Deus dá a revelação, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus aviva a igreja, Deus mostra o pecado, Deus mostra a abominação. Não existe na igreja santa de Jesus Cristo pecado escondido em cima do altar, porque Deus revela lá fora, Deus revela para o povo, Deus está na casa, e quando Deus está na casa, Ele faz a limpeza. Sabe por quê? Que nós estamos vivendo dias de crente fraco? É porque os obreiros se venderam. As pessoas estão fazendo do evangelho causa de ganho. Causa de ganho, meu amigo. E Paulo combatia isso desde muito antes. Ele foi categórico dizer para Timóteo, está escrito na sua Bíblia aí, meu amigo. 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Me fala aí, meu amigo. Me fala aí se você conhece algum obreiro que vive assim. Porque a questão é, se o obreiro está corrompido, que dirá a ovelha? Se o pastor está corrompido, que dirá o rebanho? Se o pastor só entrega a bênção, que dirá a ovelha? Vem buscar o quê? Se o pastor pega a cruz, a ovelha anda crucificada. Mas se o pastor prega a bênção, a ovelha só quer as bênçãos.
É por isso que nós estamos vivendo. O povo começa o culto 7h30 e termina 9h. Ainda tem gente olhando para o relógio dizendo, meu Deus, não vai acabar que hora? Porque as pessoas não estão mais suportando a palavra de Deus. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas consequências loucas e nocivas. Paulo está explicando, ele está falando com a categoria de pessoas específicas, ele está falando para obreiro. Timóteo, tu é obreiro. E se tu enveredar pelo caminho da riqueza, isso é loucura. Tu vai desviar da fé, tu vai cair da fé. E consequentemente o rebanho que tu dirige, desviará também do caminho santo. Consequentemente, tu vais perder a tua salvação e a do rebanho que te segue. Mas não faça assim. Faça como eu fiz. Sede meu imitador, como eu fui de Cristo. Mas aí você, mas irmão, o que é que isso tem a ver com o culto hoje, que é ceia? Eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas estão muito presas ao materialismo. Eu digo a vocês que Deus garantiu para nós o pão de cada dia. Dai nosso pão de cada dia, a oração do Pai Nosso. Está lá. E o pão de cada dia, eu sempre vou falar para vocês, o pão de cada dia, Deus sabe o que é. São as suas necessidades básicas do dia a dia. No tempo em que nós estamos vivendo, pertinho de Jesus buscar a igreja, meu amigo, você deve investir muito na sua vida espiritual. Se você é casado, você deve investir no seu casamento. Se você tem filho, você deve investir no seu filho. Ensinar ele no caminho que ele deve andar. Ensinar ele no caminho que ele deve seguir. Se você tem filhos, seus filhos são de maior, você tem que orar para Deus salvar eles. Porque eles não irão aceitar a sua pregação. No dia que nós estamos vivendo, nós temos que investir no mundo espiritual, porque esse mundo aqui está defasado. É pelo dinheiro que os políticos se vendem. É pelo dinheiro que os políticos mudam a lei. Sabe por quê? Paulo diz, capítulo 6, versículo 10 de 1 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. As pessoas amam o dinheiro. Mas sabe o que é amar o dinheiro? É se vender, é matar, é roubar, é ficar enlouquecido, é ser corrupto, é se corromper. Porque quando a pessoa ama a Deus, a pessoa não faz isso. Nós temos, meus irmãos, que decidir a quem nós amamos. Certo é que Deus vai garantir para nós o pão de cada dia, o vestuário de cada dia, a moradia de cada dia. E tudo que for de cada dia necessário para nós vivermos, Deus vai garantir. Porque Deus não quer que o homem fique enlouquecido pelas riquezas que vão se desfazer logo ali. Isso é evangelho. O evangelho combate a ganância. O evangelho combate a loucura pelo vil metal. Eu não estou dizendo para ninguém aqui, meu irmão, minha irmã, que você não precisa do vil metal. Vil metal, dinheiro. Precisa sim, você está no mundo. Mas eu digo para você, não invista todas as suas forças no vil metal. Invista toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, aleluia, em buscar a Deus. Jesus ensina Mateus 6,33, quem que não sabe aqui? Ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E eu sempre digo, aí ele fala assim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na tua vida as coisas, a tua casa,
a tua bicicleta, o teu carro, o teu vestuário, o teu guarda-roupa, a tua máquina de lavar, aleluia, o teu forno elétrico. Deus vai acrescentar as coisas que você precisa para viver. Ele garante isso na sua palavra. Ele está dizendo: se você me buscar, primeiramente, se você não se deixar levar como o mundo anda, que o mundo primeiro busca o vil metal. Mas se você me buscar, se você não me trocar pelo dinheiro, se você não me trocar pelas riquezas da terra, se você me buscar em primeiro plano, eu vou acrescentar até o vil metal na sua vida. Deus está dizendo que para a igreja Ele vai acrescentar todas as coisas. Passou aí, Ilda Braga? Mas vai cessar. Veja o que eu quero falar para você nessa noite. Nós estamos no Brasil, um celeiro de falsos profetas. Daqui tem falso profeta em cada esquina. E o que é que o falso profeta busca? A sua alma para entregar para Jesus? Ou o falso profeta busca aquilo que está no seu bolso? Eles estão buscando aquilo que está no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária. Jesus está dizendo para Timóteo, através de Paulo: afasta-te dos tais. Afasta-te. Não houve nem pregação dele. Porque muitos de nós, às vezes, não vai após ele, mas acaba ouvindo até pregação desses cidadãos. Eu vou ouvir a pregação desse camarada aqui. Você sabe que ele é um lobo devorador. Você sabe que ele não tem compromisso nem com a alma dele. Ele já devorou a alma dele, entregou a alma dele para o diabo. E o rebanho que ele conduz vai tudo para o inferno também, se não abrir o olho, entendeu? E a gente, crente, que busca a salvação, ainda vai ouvir discurso de falso profeta? Toma cuidado, meu irmão. Paulo está dizendo para Timóteo: afasta-te dos tais. Não sauda, não dá a paz do Senhor, não olha nem para trás. Sabe por quê? Porque são avarentos, desonestos, venderam a alma para o diabo, não estão nem aí com ninguém. Está cheio assim, ó, de liderança evangélica no Brasil, que ama o vil metal, que ama o dinheiro, ama o que o dinheiro produz na vida dele, o luxo, a luxúria, a vida boa, a vida de luxo, a vida de quê? A vida luxuosa. Eles estão esbanjando luxúria, diferente daquilo que Paulo ensinou. Paulo ensinou o quê? Se tivermos com que nos cobrirmos e o que comermos, estamos contentes com isso. Olha para a liderança evangélica brasileira. Olha como que está. Aí chega uma praga, uma peste, uma maldição dessa, que vai arrebentando tudo por onde passa. Os hospitais em Goiânia estão com as UTIs lotadas. Pessoas esperando vagas de UTI. Pessoas estão morrendo na espera por uma UTI. Outros estão morrendo na enfermaria, outros estão morrendo no corredor do hospital, outros estão morrendo em casa, porque nem para o hospital dá para ir. E aí a peste chega, de quem que é a culpa? A culpa é de Deus, que não mandou um anjo para livrar. É bíblico que, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas por Deus vai esfriar, mas o amor ao dinheiro vai esquentar. O amor da pessoa, o amor que Deus está falando aqui, é o amor por Deus, é o amor em buscar a Deus, é o amor em ter temor de Deus, é o amor em honrar a Deus, é o amor em andar com Deus. Mas o amor ao mundo vai aumentar no coração das pessoas, porque o homem ama o mundo e as coisas que tem no mundo, e Deus diz: não é para amar o mundo, nem as coisas que tem no mundo, é para amar Deus, e as coisas boas que tem no mundo, Deus vai acrescentar na tua vida. Mas as pessoas estão trocando Deus pelas coisas. Você vê aí, ó. Outro dia eu vi um cidadão aí, O cidadão falou tanto em dinheiro que deu um nó na minha cabeça. Dinheiro, dízimo, oferta e dízimo, voto e dízimo, voto e dízimo. Irmão, isso não é evangelho. Se você for no culto, a pessoa fala 2 vezes em oferta, você pode voltar. Porque não é o evangelho da Bíblia.
Se você for num culto e a pessoa falar 2 vezes em dinheiro, 2 vezes, você pode pegar a sua Bíblia e ficar vigiando, porque aquele lugar ali já está corrompido. Aquele lugar ali já está corrompido, porque o evangelho que Paulo nos ensinou, a qual Paulo é o apóstolo dos gentios, Paulo é o apóstolo da igreja brasileira. Paulo, Pedro, João, Tiago não é o apóstolo da igreja brasileira, eles são apóstolos das igrejas da Judéia e da Galiléia, mas Paulo é o apóstolo gentil, Paulo é o apóstolo da igreja brasileira, e ele está ensinando a dizer: se tiver obreiro com o que vestir, e se tiver obreiro com o que comer, e obreiro brasileiro esteja satisfeito, porque você está numa missão, mas o povo está trocando tudo. Por isso nós estamos vivendo isso aí. As irmãs passam por você na rua, aí elas olham assim, vê que você é serva de Deus, e elas estão a caráter do mundo, calça comprida, brinco na orelha, batom nos lábios, cabelo picotado, e ela passa por você, Pai do Senhor, irmã, e você? Misericórdia. Misericórdia. Mas não é que você está desfazendo dela, é porque o obreiro que ensinou ela se vendeu para o demônio. O obreiro que ensinou ela a ir para o céu está assim com Satanás. O obreiro que ensinou ela está assim com Satanás, não, está assim, e o Satanás está em cima dele, montado, igual um homem monta num cavalo. O obreiro que ensinou ela, ensinou essa moça que passou por você na rua, ele trabalha para o diabo. Ele fez um pacto com o diabo e abandonou Jesus. Quando você vê uma mulher assim, do jeito que eu relatei aqui para você, é porque ela foi ensinada por um trabalhador do diabo, do demônio. Por isso que elas olham para vocês e elas dão a paz do Senhor sem você ao menos dizer que é crente. Tem pessoas que por aí, outro dia eu fui no Tatico aí eu mais ainda fui no Tatico lá, e aí tinha um pessoal vendendo umas redes lá, umas bugigangas lá, e aí eu não sei o que aconteceu, que eu estava na frente, de repente eu já vi um homem de joelho, entendeu, ajoelhado no meio da rua, e aí eu com a mão na cabeça do homem, eu digo, pronto, meu Deus. Não foi nada não, foi que a Ailda estava passando, ele viu que ela era crente, disse, irmã, vem aqui orar por mim. Só que a Ailda não falou nada, mas ele viu que ela é diferente no meio de tanta gente que estava lá. E entendeu? Eu vi aquela cena lá, eu digo, misericórdia, o que está acontecendo ali? O homem estava com a mão, a cabeça, era o homem ou a mulher. Não sei o que ele estava fazendo lá no estacionamento do Tatico ali, quem vem saindo para cá, ele ajoelhou no meio da rua, foi ou não foi? E ela estava orando lá, sabe o que é isso, irmão? É a diferença, é o testemunho, é o compromisso, é porque aonde você vai o povo vê que Deus está na tua vida, não é pela roupa não, é pela postura, aonde você anda a unção de Deus anda na tua vida, e o povo sente a unção de Deus na tua vida. Tem gente que é invocado com a roupa, não, meu querido, roupa não tem unção, quem tem unção é o crente. A unção está no crente, não está na roupa não. Tem gente que usa roupa até no calcanhar e até no pulso, mas não tem unção. Por quê? Porque está corrompido por dentro. A roupa está sarada, mas o interior está corrompido, já se vendeu. É preciso ter cuidado para guardar o interior, o exterior. É preciso ter cuidado para andar na presença de Deus com integridade. Deus está procurando o crente nessa noite que ame a Ele, Espírito em verdade. E eu vi aquela cena lá, um homem ajoelhado no meio da rua, e a Ailda com a mão na cabeça do homem, pronto, eu falei, o homem teve um trem lá, teve um ataque, alguma coisa aconteceu, ficou doente. Ele estava pedindo o que mesmo? Pedindo oração para vender as coisas dele lá, para fazer uns negócios lá, para viajar, não sei o que era, não sei o que... Eu sei que a sua oração vai resolver, Deus vai abrir as portas. Você está entendendo, meu irmão? Aonde você passa, a unção de Deus na tua vida vai fazendo a diferença. Agora tem pessoas por aí que tem que se identificar, dar a identidade, o CPF, o registro de nascimento, para saber, e diz que é crente, você tem que... Não quero isso, quero só o seu testemunho, já serve. Sabe por quê? As pessoas estão corrompidas, gente.
E Paulo e Timóteo, dois obreiros valorosos, trabalhou para Jesus combatendo o erro, o engano, a maldição, lutou combatendo a corrupção, eles combateram a corrupção, combateram o engano, combateram tanta coisa, que Paulo morreu combatendo, disse, olha o seguinte meus amigos, escreveu ele para Timóteo, Timóteo, eu estou combatendo até hoje, aí depois ele escreve, combati um bom combate, Timóteo, acabei a carreira e guardei a fé, daqui a pouco vão cortar minha cabeça, mas a minha cabeça, ainda que cortada esteja, Jesus vai pôr uma coroa, aleluia. Deus está trabalhando na nossa vida, irmão, para você não investir demais no mundo lá fora, para você investir no mundo de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Quando foi para nós construir essa casa de oração aqui, o Senhor falou conosco muitas vezes. Eu fiz uma campanha de oração de 70 horas, lá no outro salão, que a gente trabalhava lá, no outro salão. Eu fui para lá, orei lá, eu falo para todo mundo, 70 horas, orei lá dentro do salão. Muitos dias. Eu disse, Senhor, o Senhor vai levantar uma congregação. O Senhor vai levantar. Em nome de Jesus vai acontecer. O Senhor vai levantar para a gente pregar a Tua palavra. E o Senhor vai salvar muitas vidas. O Senhor vai fazer essa obra. E eu orando, Tu vai fazer. Minha oração só é essa. Levanta, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, não sei como vai ser, mas eu acredito que Tu é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder nos céus e na terra. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder, e Tu vai fazer, não sei como, mas Tu vai fazer. E orei lá. E eu dizia sempre, Jesus vai fazer uma obra. E aí aconteceu tantas coisas, irmão, pelo poder de Deus. Deus deu nó na mente de tanta gente, e nós viemos para cá, e ficamos aqui, nesse salãozinho aí, orando, Deus vai fazer a obra, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, eu não vou me vender, aí eu não vou parar de pregar doutrina, não vou parar de ensinar o povo, porque eu conheço o caminho, se eu parar de ensinar o povo, vou ser covarde, então é melhor eu sofrer sozinho. E assim foi, meus irmãos. Mas não paramos de pregar o que nós pregamos hoje aqui. Nunca dei ser para uma mulher com batom na boca aqui. Nunca dei ser para uma mulher com salto alto, saia aqui colada. Quando aparecia uma figura dessa, Deus se encarregava de tirar. Porque os que são de Deus, ouvem a voz de Deus e fica no aprisco. Os que não são de Deus, Deus fala, eles não ouvem, Deus vai, que você não é desse aprisco. E orando a Deus, para Deus fazer uma obra, pensando nas almas, nunca pensei em dinheiro. Porque eu sei, meu amigo, Jesus tem uma promessa, Ele disse assim, eis que presto venho, e comigo está. Eis que presto venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. E você pensa que eu não medito nisso? Você pensa que eu não paro para pensar o que é isso? Deus está falando, olha meu servo, olha minha serva, eu vou honrar, exaltar os servos que trabalharam para mim com dignidade. Você acha, meu querido, que Paulo era bobo? Você acha que Timóteo era bobo? Você acha que Paulo era bobo de sofrer em vão, de pegar em tanto dinheiro que ele pegava, e ele distribuía para as pessoas pobres, mandava dinheiro para Jerusalém, para ajudar as outras igrejas, e ele dizer para Timóteo, Timóteo, aprende comigo, nós vamos sofrer aqui, nós vamos ser perseguidos, nós não vamos ser ricos, não vamos ter dinheiro, não vamos ter casa boa, mas Timóteo, aprende isso, tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai terminar, logo Jesus vai aparecer, e aquilo que seremos, aleluia, o Senhor vai manifestar para muitos. Muitos dizem que nós somos loucos, mas quando Jesus nos honrar, aleluia, muitos verão que nós estamos certos da nossa fé. Pena que não tem mais crente igual Paulo e Timóteo. São muito pouco.
Mas, digo uma coisa para vocês. Nós somos muito preocupados com o que vamos comer, calçar e vestir. Isso é fato. Quem que não se preocupa? Mas eu tenho uma palavra para você. Quem não se preocupa? Mas nós valemos muito mais do que os passarinhos. Jesus vai cuidar de nós com muito cuidado. Eu quero dizer para você que a porta vai abrir para a tua vida porque Deus está cuidando de você. Deus vai pelejar por você naquela causa, na justiça, porque Deus está cuidando de você. Deus olhou para você e viu que você não quer ficar rico nem milionário, não quer se corromper nem fazer aquilo que desagrada a Ele. Você quer ser fiel à palavra dEle e Deus vai acrescentar aquilo que você precisa para você viver com dignidade. Nós precisamos, irmãos, tomar posse da vida eterna, porque está bem aí. Eu queria deixar essa palavra para vocês, sabendo que o Evangelho aqui no Brasil não tem cura por si só através de uma intervenção divina. E eu vou mais longe, vou falar para você, o que eu estou vendo aí. Deus permitiu o Brasil e a igreja brasileira provar da prosperidade, provar das coisas boas da terra. Os pastores vivem bem, andam bem, se vestem bem, comem bem, vão para onde querem, passeiam quando querem, mas não tem cuidado nem zelo da igreja de Deus. A igreja de Deus experimentou muita coisa boa, e o povo se vendeu, se corrompeu, desviou, se afastou, se vendeu, entrou na iniquidade de cabeça, se jogou na lama, e muita gente está na lama do pecado. Como que Deus vai tirar esse povo da lama do pecado? Com uma liderança evangélica corrompida. Como? Sabe aonde é que Deus vai tocar? Você sabe aonde que Deus vai tocar? Naquilo em que a liderança evangélica que o homem mais ama. Aonde é que é? No dinheiro. Deus vai tocar no dinheiro. Deus vai fazer com que o dinheiro não sirva para muita coisa. Tem gente que tem dinheiro, mas se hoje precisar de ir no hospital, ele vai ficar sem ser atendido. Tem gente que vai ter dinheiro daqui a pouco, mas se Deus não tiver misericórdia, não vai ter o produto para comprar lá na prateleira. Tem gente que tem o dinheiro, vai ter o papel, mas se Deus não tiver misericórdia, vai faltar o remédio. Porque Deus vai mostrar para o homem que o dinheiro nada é. O que vale, meu querido, é servir a Deus. Agora há pouco uma moça me ligou. Quando eu vim para cá, ela me ligou até no telefone da Hilda. Ela me ligou e disse: pastor, graças a Deus, que o senhor orou, segunda foi domingo, eu não sei, segunda foi domingo, ela disse para mim, eu não sei que dia que foi, mas desde aquele dia, o umbigo do meu filho, que estava inflamado, muito inflamado, veio desinflamando, e agora está sarado, fechou tudo. Pastor, muito obrigado. Eu disse para ela, eu só faltei dizer para ela, irmão, não fiz nada, quem fez foi a graça de Deus. E ela ficou feliz da vida, porque o umbigo do nenenzinho dela desinflamou e sarou. Eu disse, está vendo? Comprou remédio, levou no médico, fez muita coisa, mas não resolveu. Mas a graça e o amor de Deus resolveu na vida daquela jovem. Vale a pena ser crente, meu amigo. Vale a pena ser crente, porque Deus cura de graça. Deus está curando nessa noite. Se você chegou aqui enfermo ou doente, se você crê, Deus cura você, aleluia, nessa noite. Deus sara a tua vida, Deus toca nos teus ossos, Deus toca na tua corrente sanguínea, Deus toca na tua pele, no teu coração e te dá saúde, porque você ama Deus e a sua palavra. Fique em pé nessa noite, meu amigo, minha amiga.